Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada no projeto de lermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos na leitura de número 142 e vamos ver no livro de 2 Reis, capítulos 5 a 7 e os Salmos 86. Vamos iniciar nossa leitura. 2 Reis, capítulo 5. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era um homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou de serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupa. Também levou o rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tudo que o rei de Israel ouvido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu cure da sua lepra? Notai, peço-vos e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou uma mensagem a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá e ter comigo. Pôr-se-me em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. E os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Desceu-lhe, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltaram o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão a Israel. Agora, pois, peço-te que teu servo recebas um presente. Ele, porém, respondeu: Vive o Senhor, em cuja presença estou, e não o receberei. Naamã instou com ele para que eu tomasse, mas ele recusou. Ao que disse Naamã: Seja assim, contudo, desce a este teu servo terra que basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe ao Senhor o teu servo, quando o meu amo entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu, ele disse: Vai em paz. Quando Naamã já ia a uma pequena distância de Aze, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Foi, pois, Geazi em alcance de Naamã. Este, vendo que alguém corria atrás dele, soltou do carro a encontrar e perguntou: Vai tudo bem? Respondeu-lhe ele: Tudo vai bem. Mas Senhor me enviou a dizer-te: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim, e dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 mudas de roupa.
Disse Naamã: ser servido e tornar 2 talentos, e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa, e pôs sobre os 2 dos seus moços, os quais os levaram diante de Geazi. Tendo ele chegado ao outeiro, tornou-se das mãos dele e os depositou na casa que despediu aqueles homens. E eles se foram, mas ele entrou e pôs-se diante do seu amo. Então lhe perguntou Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Eliseu, porém, lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isto a ocasião para receberes prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse-lhe um deles: digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo: ai, meu senhor! Ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele lhe prostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: tirou ele. Tirou. E ele estendeu a mão e o tomou. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel, e teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te, passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, ele que tinha avisado. Assim se soubou isso, aconteceu não uma só vez, nem duas. Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, e clamou os seus servos, e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: não é assim o rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas à tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu o envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá os cavalos e carros de um grande exército, os quais vieram de noite e cercam a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então os moços disseram aos homens de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temos, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente. Peço-te, eu, Senhor, os fariseus de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu ao Senhor: abre estes os olhos, para que vejam o Senhor. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-o-eis, meu pai? Respondeu-lhe ele: não os ferirás, ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada, e com o teu arco põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o Senhor. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então eles os despediu e foram para o seu senhor, e as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Sucedeu depois disso que Bené-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu a cerca
e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e a quarta parte do cabo de esterco de pombos por 5 ciclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: Acorde, meu rei, meu senhor. Mas ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira do teu lagar? Contudo, o rei lhe perguntou: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos-o, e outro dia lhe disse eu: Dá cá o teu filho, para que comamos, e ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Então disse ele: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, me ficar hoje sobre os ombros. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciões estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem diante de ti. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes, pois, este filho de homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechei a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu e disse: Eis que este mal vem do Senhor, porque, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por essas horas, haverá uma medida de farinha, por um ciclo de 2 medidas de cevada, e por um ciclo de porta de Samaria. Porém o capitão, em cujo braço o rei apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: Para que ficamos nós sentados aqui até morremos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos, aí se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e as suas jumentas, isto e o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestido, foram e os esconderam. Depois voltaram e entraram em outra tenda, e Davi também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem este dia, e dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz do amanhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade, e eles anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homens, porém só os cavalos e os jumentos atados e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e a estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: Eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, dizendo: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos dos restos que ficou aqui dentro. Eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas, e ficaram aqui de resto, e que se veem
continuando, e enviemo-os e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou como mensageiro após os exércitos dos sírios, dizendo-lhe: ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora, e voltaram os mensageiros a anunciarem ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo, de 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera a porta do capitão, em cujo braço ele se apoiava, e o povo atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus, quando o rei descera a ter com ele. Porque quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã por essas horas haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, de 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria, aquele capitão responderá ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizera janelas no céu, poderia isso suceder? E ele dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim foi, pois o povo o atropelou, e a porta, e a ele morreu. Salmos 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Preserva a minha vida, pois sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo o dia todo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, ó Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque tu me respondes. Entre os deuses nenhum há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua benignidade para comigo, e livraste a minha alma das profundezas do céu. Ó Deus, os soberbos têm se levantado contra mim, e um bando de homens violentos procura tirar-me a vida. Eles não te puseram diante dos teus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Volta-te para mim e compadeça-te de mim. Dá a tua força ao teu servo e a salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam aqueles que me odeiam e sejam envergonhados, porque haveres tu, Senhor, ajuntado e confortado. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos a Ti por mais essa leitura que acabamos de ver. E peço a Ti, Senhor, que grave essa leitura nos nossos corações, na nossa mente, e que possamos vivê-la dia após dia, Senhor. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, e que o Senhor abençoe a cada um que está nesse projeto de ver a Tua palavra em um ano. Em nome do Senhor Jesus. Amém.